Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o nosso coração essa noite. E tem a ver com graça. O que Deus colocou no meu coração é quando a graça bate a porta. E eu lembro que essa época de Natal, a época de presente, quando eu era criança, eu passava o ano inteiro, a minha mãe prometendo assim, olha, se você for bem na escola, se passar de ano, vai ganhar um bom presente. Mas se você não for bem, não vai ganhar um bom presente. Então, se eu conseguia passar de ano, ok. Se eu ia mal, se eu pegava recuperação, repeti, eu nunca repeti, mas se eu pegava alguma recuperação, alguma coisa, que eu sempre fui muito malandro nessa parte, eu não tinha aquele presente tão esperado. Isso se chama justiça. Você dá aquilo que alguém merece. Mas eu quero falar nessa noite algo que vai muito além. Eu quero falar sobre graça. Graça é fazer algo que alguém não merece, é um favor não merecido. É presentear quem não merece o presente. Mas quem está dando o presente é generoso. Então isso é graça. Recebemos algo pela graça, somos salvos pela graça. Graça é o presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável, que dá vida eterna àquele que é condenado. Então, graça é algo maravilhoso. É você receber aquilo que você não merece. Mas tem também a desgraça. E o que é a desgraça? A desgraça é justamente a ausência da graça. É a ausência da graça de Deus. É um desastre. É uma maldição. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a vida deste homem. Segundo Samuel, no capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: aonde ele está? Respondeu Ziba ao rei: ele está na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalharás a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete
filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim fará. Assim, Mefibosete comeu à mesa do rei Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. É interessante essa história. Essa história, ao mesmo tempo que ela é muito trágica, ela é muito maravilhosa. Para começar, a gente precisa perguntar assim, quem era Mefibosete? Quem era esse jovem? Tinha aqui na idade de 20 anos, da qual o rei se lembrou dele e mandou chamá-lo. É preciso entender que, antes de Davi ser o rei, Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, um homem cujo pai já era um empreendedor. Se você vê a história, o pai de Saul já tinha servos, já tinha juntas de jumento, já era um homem aparentemente estável e bem-sucedido. E Saul se destacou entre a multidão quando o povo pediu um rei para si. Não queria mais que Deus os governasse. E a nação de Israel rejeitou a Deus, digamos assim, pois queria um rei de carne e osso que fosse adiante deles, conforme as demais nações. E elegeram Saul como rei de Israel. Porém, pouco tempo depois de Saul ser o rei, ele desobedeceu a Deus. Ele fez algo da qual ele não jamais poderia ter feito. E aquilo afastou-o de Deus. Aquilo fez com que Deus cancelasse o seu reinado. Aquilo fez com que Deus rejeitasse a ele. E o que aconteceu? Saul se distancia de Deus. Saul atrai para si a desgraça para a sua casa. E num dia, mais de 30 anos depois, Saul estava numa guerra, porém sem estar mais debaixo da bênção de Deus. E o que aconteceu? Saul foi ferido. Jonatas, seu filho, no caso o pai de Mefibosete, foi ferido também. E ambos morreram naquele dia. Quando a notícia chega ao palácio, Saul está morto. Seus filhos estão mortos. Jonatas também morreu. A babá que cuidava desse menino ainda, na época com 5 anos, chamado Mefibosete, pega ele e às pressas sai correndo, fugindo, temendo pela vida dele também. E essa babá deixa Mefibosete cair. A Bíblia não fala qual é a altura que ele caiu, mas o fato é que ele caiu e ficou aleijado de ambos os pés. E a Bíblia nos relata que ele foi levado para uma cidade, essa babá leva-o para essa cidade chamada Lodebar. E ele começa a morar de favor na casa de Maquir, filho de Amiel. E Lodebar significa terra seca, terra distante, terra do esquecimento. Esse é o nome, o significado do nome Lodebar. Terra que não se produzia nada, terra de esquecidos. E por ali esse menino viveu por 15 anos antes desse episódio que eu li. Olha que situação. Quando a desgraça bateu à porta do palácio, da casa de Saul, por causa dos pecados de Saul, por causa do que Saul fizera que desagradara a Deus, Mefibosete cai, fica aleijado. Nascido como nobre, mas daí em diante começa a viver
numa miséria. Nascido para ser príncipe, mas vivendo como mendigo. Era para viver uma vida abençoada, mas estava vivendo na desgraça. Talvez ele nem mesmo sabia ao certo por que isso havia acontecido com ele. Talvez Mefibosete não saberia ao certo o porquê de tudo aquilo, porquê de todo o mal que veio até ele, porquê que ele estava vivendo essa desgraça na vida dele. Porque ele tinha, com 5 anos de idade, ele tinha todo o projeto para ser um homem muito bem sucedido, e ele já vinha do seu bisavô, já era um homem bem sucedido. Mas o fato é que ele estava vivendo desse contexto. Talvez ele nem sabia de quais foram todos os pecados do seu avô. E é interessante que todos nós que aqui estamos, todos nós, somos, de alguma forma, exatamente o retrato de Mefibosete. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos, distanciados, desprovidos, afastados da glória de Deus. Essa era a situação da humanidade. Porque na época que Deus cria o homem para ser príncipe, Deus cria o homem para reinar sobre toda a natureza, Deus cria o homem para se relacionar com Deus, para estar próximo de Deus. E aí Adão vem e comete o pecado da desobediência, e no Gênesis capítulo 3 relata a queda do homem, a queda de todos nós. Essa era a nossa real situação. Todos nós distanciados, afastados, condenados, vivendo numa desgraça, condenados eternamente. Mefibosete vivia essa situação por causa dos problemas de Saul. Todos nós destituídos da graça de Deus, pelos pecados de Adão. Mas assim como Deus fez uma obra para restaurar o homem caído, Deus faz uma obra aqui hoje para restaurar você. Assim como a boa notícia chegou em Mefibosete, vai chegar para você. O Evangelho de Jesus é boas novas, que te conhece, que te chama e te chama pelo teu nome. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você ajudou Adão a cair? Alguém aqui ajudou Adão a cair? Certamente não. Mas ele nos derrubou. Mas Cristo é capaz de sozinho levantar a todos nós. Saul foi capaz de levar Mefibosete à desgraça, mas Davi foi capaz de trazê-lo de volta à graça. Olha que interessante, o nome Davi significa amado. Deus se refere a Jesus como filho, Deus se refere a Jesus como meu filho amado. O amado Davi foi capaz de trazer da desgraça Mefibosete. Assim também, o amado Jesus nos tira da desgraça do pecado e nos traz para a graça e nos transporta para o reino do seu amor. Existe uma verdade que você precisa saber. É Deus quem nos busca. Isso é muito importante nós entendermos isso. É Deus quem nos busca. Não fomos nós que fomos escolhidos, que escolhemos a Ele. Foi Ele que escolheu a nós. Essa história tem exatamente a tipologia do amor e da graça de Cristo, de Deus para com nós através de Jesus Cristo. Ali, Mefibosete estava vivendo aquela situação, porque era assim que tinha que ser, pelos pecados cometidos por Saul. Deus rejeitou a Saul pelos seus pecados e pela desobediência.
E a desgraça chegou à casa de Mefibosete através das outras pessoas, através dos seus descendentes. Mas, olha que interessante. É Deus que nos busca e Ele vai aonde você está. Ele manda te chamar, Ele te procura. Olha só, no versículo 4, é Davi que procura a Mefibosete. Perguntou o rei aonde ele está. Escute isso, Jesus é que te encontrou. O perdido era você e não ele. Quanto mais cedo a gente entende que não tem nada a ver com a gente, mas com Ele, com o que Ele faz, com o que Ele pode, com o que Ele é, mais cedo a gente começa a entender o quão amado nós somos por Ele. Entenda isso, o rei mandou te chamar, não foi você que veio. Você consegue entender isso? Não foi você que veio, tem a ver com Ele, com o seu amor, com a sua misericórdia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi o Pai que te trouxe aqui hoje. Não foi você que veio, não fui eu que vim, foi Ele que me buscou e me atraiu pela força do Evangelho, não pelo legalismo de uma religião. Isto é o Evangelho, que nos atrai até Ele, é boas novas. Olha, vou ilustrar aqui a diferença do Evangelho para uma religião. Religião, você imagina como se fosse uma escada, que o homem sempre tentou subir para chegar até Deus, pelas suas obras. E o homem começa a subir essa escada pelas suas obras, mas quando ele está determinado a altura do campeonato, ele tropeça e cai, e volta tudo de novo. E ele começa a achar que pelo que ele faz, pode chegar diante de Deus. A religiosidade é isso. É achar que vir à igreja, é achar que fazer determinada coisa, é achar que cantar, é achar que estar servindo em algum ministério vai te aproximar de alguma forma de Deus. É estar no culto como se estivesse marcando um ponto. Determinado momento, você vai tropeçar e vai cair. E vai perceber que você jamais conseguirá alcançar a Deus através de qualquer coisa que você possa fazer por Ele, para o reino dEle. Jamais. E Deus, percebendo isso, essa é a diferença do Evangelho, porque Deus viu que o homem não chegaria a Ele jamais, Deus já sabia muito bem disso, por isso que Ele planejou, antes que o mundo fosse formado, Ele planejou o plano da salvação. E aí o que um Deus amoroso, um Deus gracioso faz? Ele desce até nós, e Ele vem ao nosso encontro, e Ele nos chama, e nos chama pelo nome. Ele te procura aonde você está, e te atrai para que você estivesse aqui hoje. Você não está aqui hoje por um mero acaso, você não está aqui hoje porque você veio simplesmente bater o ponto no último culto de domingo deste ano. Você está aqui hoje porque Ele te atraiu, e Ele quer transformar a sua vida, e Ele te atraiu por alguns propósitos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Para que Ele te buscou? Para que Ele te atraiu? Por quê? Porque Ele buscou Mefibosete. Por que Davi mandou chamá-lo? Por que essa compaixão? Para fazer o que com ele? E Deus nos chama por alguns motivos, por esses mesmos motivos. Deus nos chama para uma proposta. Primeiramente, olha o que Ele disse para Mefibosete. Primeira coisa que Ele perguntou: disse Davi a Mefibosete: não temas. Primeira coisa, quando o rei nos chama, é para nos livrar do medo da condenação. Entenda isso. Por que Mefibosete chegou diante do rei todo temeroso? Se prostrou com o rosto em terra, porque ele tinha medo da condenação. Que condenação era essa? Qual que era o hábito? O que se fazia? O que era de praxe naquela época?
a partir de um momento que um rei assume o trono, assume a dinastia, todos da linhagem real tinham que morrer, para que ninguém fosse posteriormente reivindicar o trono. Por isso que quando a babá ficou sabendo que Mefibosete era o último que poderia suceder ao rei, ela falou assim: eles vão matar o menino. E ela sai desesperada com aquela criança no colo. Certamente tinha um apego muito grande a ela, porque ela não só pensou na sua vida, ela também preocupou com aquela criança. E Mefibosete, no decorrer do tempo, sabia muito bem que ele estava, talvez com 5 anos, ele não entendia absolutamente nada, só ficava gemendo de dores por ter ficado com os pés aleijados. Mas ele já era um homem de 20 anos de idade. Então ele sabia muito bem. E mais, ele sabia que, eu acredito que ele pensava na sua mente o seguinte: o rei me achou, ele estava num lugar escondido. Ele estava num lugar que, esquecido. Passaram-se 15 anos, ninguém nem sequer se cogitou. Ninguém sabia que ele estava ali, a não ser Ziba, porque quando o rei perguntou: há ainda alguém vivo, descendente de Saul? Ninguém sabia. Mas um sabia assim: olha, tem ainda um rapaz, um tal de Ziba, que era servo de Saul, 15 anos depois, né? Já era servo de Saul. Vamos perguntar para ele, se tem alguém que sabe se alguém é ele. Porque Mefibosete estava num lugar esquecido, fugido. E Ziba foi chamado, e Ziba, talvez ele não tinha ideia do que Davi ia fazer, com certeza ele não tinha. E ele entregou exatamente aonde Davi estava, até a casa, o endereço, o número certinho. E eu fico imaginando quando aquela comitiva do exército chegou da casa de Maquir, um lugar que ninguém procurava, ninguém estava ali, ninguém chegava até ali. Chega um exército, não sei se era uma carruagem, não sei se era uma comitiva, mas era uma comitiva real, para chamar Mefibosete. E eu acho que quando aquilo chegou, disseram assim: olha, demorou, mas agora é o fim do Mefibosete. E para complicar um pouquinho mais a situação, Mefibosete agora tinha um filho chamado Mica. E agora o temor de Mefibosete era assim: meu irmão, além de eu morrer, além da sentença ser cumprida neste momento, meu filho também vai morrer, porque ele é o próximo. Ele vem da linhagem, ele também tem sangue real. Primeira coisa que Davi disse: não tenha medo. Ele estava dizendo para Mefibosete assim: eu não te chamei para te condenar, eu não te chamei para te executar. O chamado de Deus é assim, a graça de Deus é assim. Às vezes nós ficamos presos, temerosos de chegar diante de Deus por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa daquilo que a gente cometeu de errado, por causa dos nossos vícios em pecado, prisionados pelo pecado. E fazer: como eu vou chegar diante de Deus? Eu tenho medo da justiça de Deus na minha vida. E era assim que Mefibosete estava sentindo. Então a primeira coisa que Davi fala assim: olha, não tenha medo, eu não te chamei para fazer justiça acima de você, eu não te chamei para te condenar, eu te chamei por amor, eu te chamei por graça, eu te chamei para te abençoar. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Não tenha medo. A pessoa fala assim: eu não vou na igreja, eu não posso chegar até Deus, porque eu cometo pecados, eu vivo uma vida de pecaminosa, eu levo uma vida distante de Deus. Mas o Senhor não está aqui para julgar na sua cara, para julgar em rosto o pecado que eu e você cometemos. A graça não tem este papel. Deus te chama para te abençoar, Deus te chama para dar a você algo de bom, Deus te chama para te presentear. A graça de Deus está te chamando para que você seja abençoado, para te trazer vida e não morte. Primeira coisa do chamado:
livrar da culpa. O pecado faz muito isso com a gente. E o acusador está sempre nos acusando, sempre trazendo a nossa memória, sempre trazendo no coração, na mente, o pecado, sempre trazendo no coração as infrações que nós cometemos diante de Deus, sem contar ainda que Saul, por várias vezes, tentou matar a Davi. Saul era o inimigo declarado de Davi, e Satanás, o nosso inimigo, ele fica colocando na nossa mente que para nós não tem mais jeito, que para nós não tem mais condições, traz o medo da condenação. Eu quero dizer para você que o chamado de Deus para te buscar, para te atrair até Ele, é para te abençoar e não para te condenar. Esse é o propósito da graça. Segundo, versículo 8. Mefibosete diz assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mostrar para que Deus te busca, Deus te chama, Deus te atrai, para mostrar que você tem um grande valor para Ele. Qual que era a identidade de Mefibosete? O que Ziba, quando o próprio rei pergunta para Ziba, Ziba não dá nem o nome dele. Ziba já mostrou de cara o problema dele, o defeito dele, mostrando que um homem aleijado de ambos os pés naquela época não tinha valor algum, não servia para absolutamente nada. E o que Davi quer mostrar para ele, que ele é amado, que ele tem valor, e ele tem isso também, além das pessoas olharem ele, enxergarem ele uma pessoa totalmente sem valor nenhum. Ele próprio se sentia que valia menos do que um cachorro morto. Esse era o sentimento. Era um homem numa depressão profunda. Era um homem que sentia que não valia absolutamente nada, ao ponto de se comparar como um cão morto. Quem sou eu, rei, para que você olhe para mim como um cão morto, como eu? Que valor tenho eu diante de ti? Às vezes, é assim que o inimigo coloca na sua mente aquilo que você é, colocando, infiltrando em você. Você não vale nada. Às vezes as pessoas dizem isso: você não vale nada. Às vezes ouvimos isso: você é um incompetente, você é um péssimo pai, você é um péssimo profissional, você é uma péssima mãe, você é um péssimo marido, você é uma péssima esposa, você não vale nada. Quantas pessoas passam a vida ouvindo isso? Você não vale nada. E as pessoas vão crescendo, e os decorrer do caminho, mesmo que alguma coisa, obviamente, vai dar errado, nem tudo dá certo na vida, a gente tem altos e baixos, só que quando a gente dá um primeiro tropeção, primeira coisa que vem na mente: eu não sirvo para nada mesmo, eu não vale nada mesmo, para que eu estou neste mundo? Quando as pessoas tiram a própria vida, desistem de viver, porque se sente que não valem nada, não tem propósito nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui, eu não sirvo para nada, e tiram até a própria vida, por estarem numa depressão profunda, e o diabo, o inimigo, aproveita isso, e começa: você não vale nada, você não serve para nada. Ei, mas escute uma coisa: você tem um grande valor diante de Deus. Não permita que o inimigo coloque isso na sua mente e te desvalorize. Você foi comprado por um alto preço, preço de sangue. Você é precioso, você é amado, e o rei te chamou para te mostrar isso. Tira isso da sua mente, você é valoroso. Por isso ele te atraiu para ele. Mostrar que você tem um grande valor para Ele. Mefibosete tinha um valor muito grande para Davi, e você tem um valor muito grande para Deus. No versículo 7, Davi ainda vai dizer mais: olha, te restituirei
todas as terras de Saul teu pai, todas as terras, toda a herança. Você sabia que você é herdeiro? Olha que coisa interessante. Mefibosete não achava que tinha absolutamente mais nada. Mas o rei chamou ele para dizer para ele o seguinte: olha, você tem uma herança. Você tem uma herança. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você tem uma herança. Todos nós temos uma herança porque nós somos chamados para estar com o rei, e o rei nos diz: olha, talvez você não saiba, talvez ninguém te contou, talvez você pense que você não vale nada, talvez você está com medo, mas eu quero dizer que eu te chamei aqui para dizer que você não precisa ter medo, porque eu não estou aqui para te condenar, eu chamei você aqui para que você entenda que você tem um valor muito grande para mim, e tem mais, eu estou trazendo você aqui para restituir, porque você tem uma herança. Nós somos herdeiros também, co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança no céu, preparada para nós. E Satanás não quer que você saiba disso, não quer que você valorize isso, pelo contrário. Ele quer que você se sinta que você não é absolutamente nada para Deus. E ele te chama, versículo 11. Assim, Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Versículo 13. Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei. Oh, que coisa gloriosa! Oh, que coisa gloriosa! O rei te chamou, o rei te buscou, atraiu você para ele, para trazer você de volta ao ambiente familiar. A mesa do rei, comer a mesa do rei, como um dos filhos do rei. Olha que coisa impressionante, o que tem na mesa? A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de relacionamento. A mesa é lugar de intimidade com quem está à mesa. A proposta de chamar você para a mesa é chamar para você, primeiro, comer o que tem de melhor. Comer o que tem de melhor. Sentar à mesa com o rei significa ter comunhão com o rei. Sentar à mesa com o rei significa relacionar. Saul se afastou de Deus, mas Davi estava pela graça chamando Mefibosete para se assentar à mesa novamente com ele. Davi estava chamando Mefibosete para novamente fazer parte como um dos filhos do rei. Olha, entenda isso. A mesa tinha lugar para príncipes, a mesa tinha lugar para princesas, a mesa tinha lugar para a rainha, a mesa tinha lugar para os nobres, mas a mesa também tinha um lugar para um que era aleijado, mas era precioso, porque ele era filho do rei, como um dos filhos do rei. E eu quero dizer para você, eu não sei aonde você anda se assentando, eu não sei o que você anda comendo, eu não sei com quem você anda se relacionando, mas eu quero dizer uma coisa para você: o rei está te chamando para vir à mesa, o rei está te chamando para mudar a situação, o rei está te chamando para te abençoar, o rei está te chamando para que você tenha intimidade com ele. 2024 está acabando e você tem a oportunidade do chamado da graça, quando a graça te chama, para que você venha se assentar à mesa com ele. Às vezes, uma vida pecaminosa traz a gente muito medo de ouvir esse chamado. Recentemente nós tivemos na nossa igreja, temos ainda, faz parte da membresia da nossa igreja hoje, uma mulher que ela passou desde a sua infância sendo oferecida
em terreiros de umbanda, de macumba, oferecida a sua própria vida, até seu corpo, aquela prática pecaminosa. E ela, a avó dela já fazia isso. A mãe dela fez isso. E ela cresceu envolvida neste mundo, nessa prática, nesse ambiente totalmente distante de Deus e envolvida com as forças malignas. E aquilo era o dia a dia dela. Ela convivia com aquilo. Por várias vezes, Satanás tentou ceifar a vida dela. E por causa daquilo que a avó fazia, que a mãe fazia, e que ela viveu a vida fazendo, ela vivia numa desgraça total. Tentou tirar a própria vida várias vezes. Mas um dia, ela veio nessa igreja. E ela aceitou o chamado da graça. Foi restaurada. E ela entendeu que aquele peso que ela tinha, que talvez fosse julgá-la por tudo que ela fez, ela começou a entender o que é a graça. E Deus chamou ela para uma novidade de vida. E aqueles pecados que ela pensava que estaria sendo julgada por Ele, Deus não lembrou mais, lançou aquilo no mar do esquecimento. E ela começou a entender quão valiosa ela era para Deus, quão amor tão grande Deus tinha por ela. Assim como Deus atravessou todo aquele mar e foi lá na terra do Gadareno, ali, apenas por causa de uma pessoa, Ele foi ali e libertou aquele homem de uma legião de demônios. O valor que aquele homem tinha, a sociedade não tinha nada para ele, a sociedade o desprezava, ninguém queria ficar com ele, nem seus próprios familiares, mas a graça foi ao encontro dele. Oh, aleluia, chegando ali, livrou ele de todo aquele mal, restaurou a vida dele, mudou a situação dele, escreveu o nome dele no livro da vida, deu a ele vestes novas, fez com que ele sentasse em regiões celestiais. E assim mesmo Deus fez. Aquele que operou no passado, Ele opera no presente. Livrou essa mulher de demônios, levou essa mulher de legiões de demônios. Na casa dela tinha tanta coisa consagrada ao de Satanás, e Deus livrou ela de tudo aquilo, e aqueles vultos, aquela sensação de morte que ela tinha, a graça trouxe ela, abraçou a ela, e deu a ela um novo nome, uma nova família, e hoje ela assenta na mesa do rei, como um dos filhos do rei. E eu concluo dizendo o seguinte, tem uma história. No antigo oeste dos Estados Unidos, um homem que havia sido condenado por algumas práticas, e aquelas práticas criminosas da época, condenaram ele à forca. E ele estava sabendo que estava prestes a morrer. Mas alguns foram diante do xerife, do juiz, e intercederam por aquele homem. Dê mais uma chance a ele. Permita que ele viva. E o juiz, movido de compaixão, escreveu uma carta de absolvição, colocou dentro de uma Bíblia, fechou, se disfarçou de pastor e foi até a delegacia. O único que sabia era o carcereiro. E quando o juiz, disfarçado, chegou na delegacia, naquela prisão, naquele calabouço, naquela masmorra, com a Bíblia na mão, de longe ele disse para o preso: eu tenho um presente para você. E o preso dizia: não existe absolutamente nada que esteja aí que me interesse.
E aquele homem dizia, o xerife dizia, eu tenho algo que pode mudar a sua vida. Nada do que você tem aí me interessa neste livro. Absolutamente nada, some daqui, eu não quero que você chegue mais perto. Preste atenção, eu tenho algo aqui que pode transformar a sua história. Some daqui, nada que você tem aí me interessa. E o juiz, ou o xerife, colocou a Bíblia debaixo do braço e foi embora. E aquele carcereiro chegou diante dele e disse assim: você é o homem mais tolo que eu já conheci na face da terra. Porque dentro daquela Bíblia estava a sua carta de absolvição. Alguns dias se passaram. Em praça pública, aquele homem estava para ser enforcado. E aquela famosa frase: quais são suas últimas palavras? E ele disse: eu quero dizer a todos vocês que eu vou morrer aqui hoje, não pelos crimes que eu cometi, não pelos delitos que eu cometi, mas eu estou morrendo aqui hoje porque eu rejeitei a salvação, a carta de salvação. Entendam isso. Você não será condenado pelos seus pecados. Nenhum de nós seremos condenados pelos nossos erros. Mas qualquer um de nós será condenado se rejeitar o chamado da graça. Porque eu quero que você abra a sua Bíblia para finalizar aqui em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2. Ele nos vivificou, estando nós mortos em vossos próprios delitos, pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também, antes, andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o chamado da graça. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Nós já estamos finalizando. Existe um hino da harpa cristã. Aqui os ex-bleia vão saber tudo. Não vão ter dificuldade. Mas o Anderson vai me ajudar a cantar, porque se eu cantar, talvez ele destitua ele do cargo dele, ele vai ficar sem graça. Vamos lá, Anderson. A graça de Deus revelada. Você sabe, canta. Em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus de infinito favor. Deixa a gente cantar. A mim basta a graça de Deus,
graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Antes de nós continuarmos, você pode dar uma glória a Deus aí, gente? Antes de nós continuarmos, eu quero fazer um convite. Antes de nós continuarmos cantando esse hino, eu quero fazer um convite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você passou o 2024 inteirinho. Eu não sei se você passou e está vivendo hoje em Lodebar. Ou às vezes você está em Jerusalém. Porque nós podemos ter aqui 3 tipos de pessoa. Aquele que está em Lodebar ainda, na terra do esquecimento, se sentindo escondido, achando que Deus nem está mais olhando para você, vivendo uma total desgraça na sua vida, vivendo momentos distante da presença de Deus, distante do favor de Deus. Às vezes, tem pessoas que vieram até para Jerusalém, que era onde estava a casa do rei, mas não estão vivendo o favor do rei, não receberam as bênçãos que o rei tem para dar, não estão sentados à mesa com o rei, comendo do melhor, não estão sentados à mesa do rei, pois não tem intimidade com Deus, não tem mais relacionamento com Deus. Talvez no passado você até já se sentou, mas está vivendo uma vida frustrada, triste, sem relacionamento, louvava a Deus, mas não louva mais, orava, mas não ora mais, se relacionava com Deus, mas não se relaciona mais, tem sentido Deus distante. Sabe aquela situação que você está, parece ora e parece que Deus não está te ouvindo, não tem mais desejo de ler a Bíblia, não tem mais desejo de servir na casa do Senhor, não quer se envolver. Mas o desejo e a proposta do rei é que todos estejam à mesa com ele. E 2024 está terminando, e você só vai virar este ano nessa mesma situação que você está, se você fizer como aquele presidiário, que não aceitou o chamado da graça. A graça está te chamando hoje, para que você venha receber as bênçãos do rei, não para ser condenado pelo rei. Pastor, mas eu tenho um pecado escondido que ninguém sabe. O rei sabe, ele sabe. Talvez isso está te segurando, o diabo está colocando na sua mente aí, que você não deve vir ao encontro do rei, receber o chamado do rei. Ei, escute isso, Jesus disse, venha como estás. O presente da graça não é se resolver primeiro, para depois chegar diante do rei, é vir da mesma condição que você está, é Ele que vai transformar, é a graça que vai te dar forças, para você não pecar mais. Quando Jesus chama aquela mulher que era para ser apedrejada, ela merecia morrer, porque a lei dizia isso, se você for pego em adultério, você morre, era a lei. Não tinha nada que aquelas pessoas que levaram aquela mulher diante de Jesus estavam fazendo que não fosse totalmente legal.
Trouxeram aquela mulher diante de Jesus, porque era a lei, era legal fazer aquilo, para ser apedrejada. Mas quando a lei encontra com a graça diz assim, Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus nos disse que aquilo era ilegal o que eles estavam fazendo, aquilo estava na lei. Mas aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foram saindo um por um, a começar dos mais velhos. E fica fácil de entender porque estava começando os mais velhos embora, porque naturalmente quem tem mais tempo de idade também tem mais pecados. Essa é a lógica. Se bem que tem uns novinhos aí que bate todos os recordes. E Jesus perguntou para aquela mulher: aonde estão os que estavam te condenando? Ela disse: todos foram embora. E Jesus disse: eu também não te condeno. A graça. Mas Jesus disse algo para ela: vá e não peques mais. Será que Jesus disse algo que era impossível de acontecer? Jesus mentiria? Contaria ali uma história para agradar ela? Não. Sabe por quê? Porque a graça nos dá força para não andarmos mais em pecado. Então você só vai deixar de essa prática, que talvez ninguém saiba, mas você sabe, só depois que você receber força da graça, para você abandonar isso, para você abandonar essa prática que você sabe que desagrada a Deus. E você tem a oportunidade de atentar, de aceitar o chamado da graça e sair do seu lugar. Imagina que você vai estar fazendo como se você estivesse saindo de Lodebar, de Lodebar, e vir para a mesa do rei, e vir para o altar do Senhor. É Ele que está te chamando, é Ele que foi até o encontro, é Ele que te trouxe aqui, é Ele que quer mudar essa história, é Ele que quer um 2025 totalmente diferente do que você está vivendo, totalmente o oposto. Essa história mostra dois extremos, totalmente dois extremos. Mas Mefibosete aceitou o chamado da graça e veio se assentar à mesa do rei. Então eu quero orar por você. O Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração que essa é a melhor oportunidade para a sua vida que você ainda pode receber este ano. Você sair daqui debaixo da graça do Senhor, com um propósito, uma promessa de vida diferente de tudo que você viveu até aqui. Nós vamos continuar cantando aqui mais 2 estrofes, e você pode sair do seu lugar e venha receber essa graça. Não perca essa oportunidade. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fardar. Graça, graça, a mim basta
Glória a Deus. Eu quero saber se algum de nós, ou quantos aqui de nós, que querem receber a graça da salvação, que não tem a certeza da salvação, que não tem a certeza do nome escrito no livro da vida, que hoje ouviram o chamado da graça, e querem receber essa proposta maravilhosa, graciosa, generosa, de ter o nome escrito no livro da vida. Quantos querem receber essa graça e entenderam que não é pelo aquilo que eu faço que vai me levar à eternidade com Deus? Não é o que eu posso fazer, mas é o que Ele já fez por mim. Eu só preciso aceitar o plano da salvação, que Jesus veio a este mundo para morrer pelos meus pecados. Mas para isso você precisa confessá-lo. É só dizer: sim, Deus, sim, eu recebo essa graça, eu quero ela na minha vida. Eu sei que por mim eu jamais vou ter acesso aos céus. Eu sei que por mim, pecador que sou, não existe nada que eu possa fazer que vai me colocar no céu um dia. E quantos de nós sabemos quando será esse dia? Nenhum de nós. Pode ser ainda este ano. Mas uma coisa eu sei: eu quero ter essa certeza, que se eu for chamado para ir aos céus, eu estarei pronto, preparado para entrar nas mansões celestiais e ser abraçado por Jesus, porque eu aceitei a graça. Eu aceitei ela e entendi que ela é o meu passaporte para o céu, que nada que eu possa fazer me levará às mansões celestiais, nada que eu possa fazer me dará a eternidade ao lado de Deus, a não ser aceitar a graça. Quantos aqui querem aceitar essa graça, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Aqui. Quantos? Que Deus abençoe. Dá uma salva de palmas à igreja. Mais alguém? Levante. A Bíblia diz que aquele me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. E você vai ouvir de Deus. Entenda uma coisa: isso aqui vale a eternidade. Esse é o momento mais importante da sua vida. Isso aqui vale uma eternidade ao lado do Senhor, ao lado de Deus. Você pode chegar nos céus e você vai ter apenas duas palavras. Você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai. Receber por herança, venha, vocês são bem-vindos, recebe por herança. Lembra da herança que eu falei aqui? Você vai receber um dia lá. Receber por herança o reino, tudo isso aqui que eu tenho preparado para vocês, desde que o mundo foi formado. Você pode ouvir isso, se você receber a graça. Mas se você não receber a graça, você vai chegar diante deste momento também, e você vai receber, vai ser afastado para a esquerda. A Bíblia diz que você vai receber a seguinte palavra: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos achei no meu caminho. Não rejeite a graça, não seja como aquele presidiário, que morreu em seus delitos, por rejeitar a salvação que é pela graça. Levante a sua mão, aquele que quer aceitar Cristo como Salvador, quer receber a graça. Alguém aqui na frente, levanta bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Dá uma salva de palmas à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém aí atrás que quer receber essa graça hoje, que é o 2025 de uma forma diferente? Mais alguém? Todos já foram agraciados pela graça. Amém? Então feche seus olhos, tendo sua mão para cá, vamos orar.
Soberano e eterno Deus, Pai, não temos palavras para te agradecer pelo imenso amor que nos alcançou um dia, porque o Senhor envia o seu único filho, o seu filho amado, para morrer pelos nossos delitos, mesmo sendo nós ainda pecadores. Senhor, nós temos recebido nessa noite o chamado da graça, e certamente, Senhor, o ano de 2025 será diferente para aqueles que receberam a graça. Deus, essa graça maravilhosa, essa graça que nos constrange, essa graça que nos põe de pé e nos mantém de pé, essa graça que nos mostra o teu amor, essa graça que anda conosco todos os dias, essa graça que nos ajuda nas nossas lutas, nas nossas batalhas, essa graça que nos dá garantia de uma vida eterna, essa graça que nos acompanha em momentos de adversidade todos os dias. Senhor, obrigado pela tua graça, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que aqueles que aqui estão, que confessaram a Ti como o único Salvador, perdoa os seus pecados, meu Deus, escreve os seus nomes no livro da vida. Mas aqueles que estão aqui, que já te confessaram um dia, mas se afastaram da Tua presença, Senhor, e estão vivendo momentos difíceis, Pai, momentos, Senhor, Deus, afastado de Ti, momento de transgressão, momento de tristeza, momento de afastamento, meu Deus, hoje aceitam novamente o convite da graça, Pai, e querem assentar-se novamente à mesa contigo, meu Deus. Espírito Santo de Deus, abrace a cada um deles. Que um 2025 seja totalmente diferente, que sejam compromissados, Senhor, contigo. Que a Tua graça dê forças a Ele para caminhar, que a Tua graça dê forças a Ele, Senhor Deus, para estar mais na Tua presença, que a Tua graça, Senhor, traga a eles intimidade contigo, que a Tua graça sustente eles, Senhor, e tenha a eles fome pela Tua palavra, desejo de Te buscar, de estar mais perto de Ti, Senhor, de estar à mesa do Rei, comendo o melhor que o Rei tem, tendo relacionamento com o Rei. Meu Deus, eu abençoo essas vidas, Pai. Eu abençoo, Senhor Deus, com toda a sorte de bênção, Pai. E que todas as suas promessas alcance a cada um pela Tua graça. E se você crê, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Um feliz ano novo.